Boa tarde, queridos e queridas estudantes do terceiro ano. Galerinha, semana passada a gente teve, a questão do Setembro Amarelo, então não teve aula, mas eu mandei a atividade referente a esse assunto, na Era Vargas, e hoje nós iremos fazer uma explanação de fato do conteúdo. Vocês já tiveram um primeiro contato, com a leitura do material, e isso com certeza vai facilitar a compreensão, tá bom? Então, galera, esse é um período da história do Brasil bastante importante. Para quem está aí focado no Enem, essa é uma aula que realmente você precisa captar os pontos principais, tá? Eu vou dar um toquezinho para vocês nos pontos mais importantes, tá? Vou dar se liga, tá bom? Então, fiquem ligadinhos. Como eu sempre digo, pega o caderninho, pega o lapisinho, a canetinha e bora fazer as anotações para que você realmente compreenda o conteúdo, tá bom? Vamos embora. Então, esse conteúdo, gente, Era Vargas, como o próprio nome já deixa a pista, se trata aí de um período de governo, de Getúlio Vargas, desse político chamado Getúlio Vargas, que é uma figura extremamente simbólica na história política do Brasil. Uma figura muito controversa, inclusive, alvo de amor e ódio, vamos dizer assim, certo? Então, vamos entender primeiramente como esse cara chegou ao poder, como foi que ele ascendeu ao poder político no Brasil. Então, para isso, é importante a gente entender um pouquinho do que antecedeu, a chegada dele ao poder. Então, em 1929, o presidente, era o Washington Luiz. Lembrem que a gente chama esse período aqui de República Velha ou Primeira República. E qual era a grande marca desse período? Era o quê? Era o poder das oligarquias, principalmente da oligarquia cafeeira, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Então, lembrem também da questão do café com leite, que vai ter tudo a ver aqui com esse contexto da chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então, o governo de Washington Luiz foi afetado pela crise de 1929, que foi o nosso conteúdo anterior. A gente viu que a crise de 29 afetou, inclusive, o Brasil. Por quê? Porque nós éramos muito dependentes das importações feitas pelos Estados Unidos, do nosso café. Então, os Estados Unidos importavam muito café brasileiro, era o nosso principal comprador. Quando ocorre a crise lá, a gente é atingido em cheio. E aí isso também faz com que o governo de Washington Luiz fique muito abalado, certo? Então, isso é importante a gente se ligar para a gente entender a questão do apoio popular também a essa chegada de Getúlio Vargas ao poder, certo? Em função desse contexto aqui, de crise econômica, ocorre por parte de Washington Luiz uma quebra da política do café com leite. A política do café com leite, para quem não lembra, ela era aquele acordo implícito de um revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência. Então, Washington Luiz era paulista. De acordo com a política do café com leite, o próximo indicado deveria ser um político mineiro, mas aí o que foi que o Washington Luiz fez? Ele indicou outro paulista como sucessor, o Júlio Prestes, certo? E isso foi crucial aí para você ter uma quebra desse acordo e, obviamente, uma insatisfação de Minas Gerais, certo? Muito em função disso, a gente vai ter o aparecimento da chamada Aliança Liberal, basicamente formada por estados que se sentiam desfavorecidos, politicamente por esse acordo do café com leite. Minas Gerais, diretamente afetado, imediatamente afetado aqui por essa ação do Washington Luiz. Paraíba e Rio Grande do Sul, ambos fora, aí desse esquema do café com leite, certo? E aí, finalmente, o que é que acontece? A gente vai ter as eleições de 1930, eleições nas quais realmente acontecem muitos fraudes, só que isso não era uma coisa única das eleições de 1930. A gente estudou a República Velha e viu que todo o sistema eleitoral ele era muito, vamos dizer assim, fácil de ser burlado,
principalmente aí em função da questão do voto de cabresto, né, da força que as oligarquias locais tinham. Então, o que acontece é que a Aliança Liberal acusa o governo, né, de ter cometido uma fraude nas eleições, e isso leva a uma verdadeira crise, né, eleitoral, no sentido de que muitas candidaturas não são reconhecidas, né? As pessoas vencem a eleição, mas não são reconhecidos nos estados e tal, certo? O que vai agravar ainda mais essa situação vai ser o assassinato de João Pessoa, né? O assassinato de João Pessoa, como vocês devem ter visto, né, no material da semana passada, ele foi amplamente utilizado de forma política pela Aliança Liberal. Na verdade, os historiadores são praticamente consensuais em dizer que o assassinato de João Pessoa não teve motivação política. Porém, né, foi uma questão pessoal. Porém, isso foi amplamente utilizado como propaganda, né, pela Aliança Liberal e fez com que a opinião pública ficasse cada vez mais ao lado da Aliança Liberal. Então, foi um fator aí que acabou sendo crucial para que a Revolução ou golpe de 1930 tivesse sucesso. E o fruto principal dessa revolução ou golpe foi justamente a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Outro ponto interessante aqui para você, enquanto estudante crítico do terceiro ano, é essa questão aqui de como nomear esse fato histórico. Foi uma revolução? Foi um golpe? Né? Então vamos lá, não vou aqui emitir opinião, eu vou aqui dar os fatos, né? O que cada historiador, né, cada vertente de historiadores defende. Bom, quem chama esse momento de revolução, chama porque ocorreu uma quebra com a velha política, a velha política da República Velha, né? Então, o que a gente vai observar é que a partir da era Vargas você vai ter uma tentativa cada vez maior de diminuir, de enfraquecer as oligarquias, que eram justamente a marca, né, a grande marca aí do período da Primeira República ou República Velha. Né? Então, nesse sentido, alguns historiadores chamam de revolução, porque houve uma transformação, né, no sentido de que foi um momento político que quebrou, né, que transformou a política, a forma como se fazia política, né, relacionada aí à Primeira República. Por outro lado, também se chama de golpe porque foi de fato, né, foi fruto de um processo de tomada de poder, né? Não foi fruto de uma eleição democrática, foi fruto de uma tomada real de poder, né? Houve aí uma revolta armada, né, realmente, para que fosse dado um golpe de Estado, né, que depois o presidente da República eleito, que era o Júlio Prestes, e colocou no seu lugar, né, de forma impositiva, o Getúlio Vargas, né, esse ser humano baixinho aqui, tá? Então, é outro fatorzinho interessante de você se ligar, tá bom? Esse fatorzinho crítico aqui de como nomear, tá bom? Que aí leva a essa reflexão que a gente fez agora. E aí, como vocês viram lá no materialzinho da semana passada, após a chegada do Getúlio Vargas ao poder, a gente tem um primeiro momento, né? Então, esse governo de Getúlio Vargas aí dura 15 anos, né? E aí ocorre, por parte dos historiadores, né? Foi feita essa subdivisão que quer, na verdade, demonstrar características específicas de cada momento desse governo de Vargas. Na verdade, mostra que o governo dele foi bastante heterogêneo, né? Ou seja, teve peculiaridades. E aí o primeiro momento é chamado de governo provisório, né? Justamente porque é um momento, basicamente, de governo que foi dito, né, que seria provisório, e principalmente porque não havia uma constituição, né? Então era um governo ali muito instável, né? Sem uma constituição para guiar, né, como seria o funcionamento desse governo,
como seria o funcionamento político desse governo, né? Então, ocorre um forte clima de instabilidade política, né? Principalmente por parte das desavenças vindas das oligarquias, principalmente cafeeira, né? Forças Armadas, né? Parte das Forças Armadas também fica muito contrária a Getúlio Vargas, e classes trabalhadoras urbanas que desde a Primeira República, como a gente pincelou, né, nas aulas sobre isso, também começavam a se organizar, né? Na verdade, começavam não, já que já estavam bastante organizadas, lutando, né, por melhores condições de vida. Principalmente a gente está falando aqui da indústria, né? E em São Paulo isso é muito forte, como a gente sabe. Então, óbvio que não era o que vai ser, né? Porque ainda havia, como a gente sabe, um forte apelo para a agricultura, né? Mas, principalmente a partir do governo Vargas, vai se dar um investimento muito forte na indústria do país. Isso é um outro ponto aqui bem interessante do governo Vargas, que é esse investimento na indústria do país, certo? Então, vamos focar aqui nessa questão da instabilidade política, certo? Então, preste bem atenção. Uma das coisas que vai mais desagradar as oligarquias será que o Getúlio Vargas ele vai, de forma autoritária, retirar os presidentes, né, ou os governadores dos estados e vai colocar no seu lugar interventores estaduais. Então, pessoas que ele escolheu e jogou lá para governar os estados como um todo, os estados do Brasil. Galera, isso aqui é uma medida, preste bem atenção, é uma medida que tem como objetivo direto abalar o poder das oligarquias. Lembrem que na República Velha, as oligarquias locais elas eram extremamente importantes para aquele esquema, né? Aquele esquema de voto de cabresto, política dos governadores. Então, no momento que o Getúlio Vargas retira os governadores dos estados e joga pessoas de confiança dele, o que é que ele está fazendo? Ele está tentando, de forma muito clara e direta, abalar o poder das oligarquias, retirar o poder das oligarquias, enfraquecer as oligarquias. E qual vai ser a oligarquia aqui mais importante nesse período? A oligarquia paulista em função do café, certo? E é justamente essa oligarquia paulista que vai primeiro se revoltar de uma forma mais organizada contra o governo de Getúlio Vargas. E isso vai se dar no formato de uma revolta armada, que é a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Esse aqui é um cartaz desse período e mostra o Getúlio Vargas sendo sacudido por uma figura, né, que é bastante heroicizada na história de São Paulo, que é o bandeirante, né, a figura do bandeirante paulista, certo? Então, no cartaz se diz abaixo a ditadura, né, português aqui do período de 1932, por isso tá com esse C aqui, tá? Porque a língua vai mudando, né, ao longo do tempo, e era assim que se escrevia realmente ditadura no período. Então, a Revolução Constitucionalista de 1932, né, feita em São Paulo, ela vai acabar com a derrota dos rebeldes, né? Porém, o governo, mesmo assim, mesmo tendo conseguido suprimir a revolta, vai dar ouvidos, né? Vamos dizer assim, aos clamores, a alguns clamores vindos dessa revolta, principalmente no sentido de quê? No sentido de exigir uma Constituição, né? A questão básica da Revolução Constitucionalista era a exigência de uma Constituição, para que o país não ficasse realmente sob uma ditadura, porque no momento que você não tem uma Constituição, você não tem o que seguir, você não tem regras, você tem uma ditadura, certo? E você tem basicamente o quê? A vontade de uma pessoa sendo cumprida, e não as leis, né? Então, ocorreu a redação de uma Constituição que foi publicada em 1934, e essa Constituição é uma Constituição basicamente democrática, né, em seu conteúdo total, que traz novidades muito interessantes, né? Por exemplo, ela vai dar as bases para a legislação trabalhista, ou seja, para os direitos trabalhistas. Ela vai estabelecer o voto secreto, e aí eu botei aqui, ó, e pronto, esse aqui é um dos pontos, tá?
Esse ponto aqui sobre a Constituição de 34 é um ponto forte, é um ponto importante. Vou até colocar aqui, ó, importante, certo? Então, é um ponto aqui crucial, tá? No que diz respeito ao estudo da Era Vargas, tá certo? Então, é um ponto bem importante para vocês se ligarem, ok? Então, o voto secreto. Como é que o voto secreto, ele atrapalhava as oligarquias? Veja, lembrem que antes o voto era aberto, né? E aí existia, né, aquela questão do voto de cabresto, no qual, pelo fato do voto ser aberto, ficava muito mais fácil controlar, né, em quem a pessoa votava, né? Então, com o estabelecimento do voto secreto, a intenção direta de Getúlio Vargas era cada vez mais enfraquecer o poder político das oligarquias locais, certo? Outra coisa bastante importante que vai acontecer, advinda aí da Constituição de 1934, é o voto feminino. Não pensem que isso foi alvo somente da benevolência, vamos dizer assim, de Getúlio Vargas, né? Havia já uma intensa luta, né, que começou principalmente nos Estados Unidos e na Europa, na Inglaterra, né? Tem até um filme que fala sobre isso, As Sufragistas, tá? Quem tiver interesse, é bem interessante esse filme. E aí, na verdade, isso aqui foi a culminância de uma longa luta de várias mulheres, inclusive aqui no Brasil, né, principalmente no século XX, lutando, né, pelo direito de votar, certo? Uma figura que vai se destacar nisso é a professora Leolinda Daltro, né, que vai fazer questão de votar, ela vai... isso aqui, inclusive, não foi uma coisa fácil, havia pessoas publicamente que eram contra o voto feminino, né? Havia gente que dizia que isso iria retirar a mulher da sua função principal, que isso iria atrapalhar a autoridade masculina. Gente, eu já fiz um estudo sobre essa questão e, assim, você vê discursos assim que hoje a gente olha e diz, meu Deus, né, como pode, né, a pessoa emitir uma opinião dessa, mas é o nosso passado e diz muito sobre o nosso presente, né? E aí a primeira mulher a votar, então, foi a professora Leolinda Daltro, né? E marcou aí esse importante começo de uma participação política da mulher, de uma participação na vida política do país, das mulheres, de nós mulheres, tá certo? Então, a partir do momento que a gente tem a Constituição de 1934, né, entende-se que ocorre um novo momento do governo Vargas, que é o chamado governo constitucional, por motivos óbvios. Por quê? Porque agora o governo estava guiado por uma carta constitucional, né, ou seja, regido por leis, né, por uma obrigatoriedade da forma de governar, certo? Esse período aí durou de 1934 até 1937. E para entender a manobra efetuada, né, por Getúlio Vargas para se manter no poder após 1937, que é quando, pela Constituição, deveria ocorrer uma eleição, a gente tem que entender o contexto político mais amplo, até mesmo mundial, tá? Então, esse período aqui, gente, a gente está falando de um período próximo à Segunda Guerra Mundial, um período no qual, vocês já devem ter estudado em sociologia, um período no qual a gente está falando da ascensão de regimes totalitários, certo? E eu tô falando de fascismo, nazismo, tá? Ou seja, com certeza tem alguma noção do que se trata. Então, esse é um período no qual esses regimes, né, autoritários estão começando, né, a se consolidar no contexto político, certo? E aqui no Brasil houve influência disso, certo? Lembrem também que em 1917, durante ainda a Primeira Guerra, aconteceu um fato importante na União Soviética, né? Que no tempo era Império Russo, que foi a Revolução de 1917, que foi uma revolução comunista, né? Implantou aí o sistema
um sistema, na verdade, socialista na União Soviética, né? E isso fez com que a União Soviética passasse a ser uma grande representante dessa forma de regime econômico, né? Batendo diretamente de frente com o capitalismo, né? Essa velha briga aí, né? Para ver aí quem é o regime econômico que é mais interessante, e esse regime econômico também vai ter interferências na forma, obviamente, política, né? Então, é basicamente isso que a gente vai ver no contexto aqui do Brasil, certo? Então, a gente tem, de um lado, um grupo, né, que cresce, um grupo político chamado AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, né, foi criada em 1932, pelo Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, né? Esse aqui é o Plínio Salgado. Ele era um movimento que tinha como lema Deus, Pátria e Família, né? Um lema bastante moralizante, né? Assim, basicamente focado na questão moral, né? Na questão religiosa, na questão nacionalista e na questão moral da família, né? E aí o cunho desse movimento era um cunho fascista, né? Ele era basicamente inspirado no fascismo italiano, né? E no fascismo e também no nazismo, certo? Tem alguns pontos aqui bem interessantes, né? Que você de cara você já percebe uma semelhança, né, relacionada a esses movimentos fascista e nazista. Por exemplo, o uso de uma insígnia, né? No caso do nazismo era a suástica, né? Aqui a gente tem o sigma, né? A questão do uniforme militar também, né? Que é uma coisa bem... na verdade, não era uma organização militar, mas vai ter esse cunho, né? Paramilitar. E você consegue perceber outra coisa bem interessante é que eles tinham uma saudação, né, que era Anauê, né, aí uma saudação indígena, justamente porque uma das grandes características dos movimentos fascistas como um todo é esse exacerbado nacionalismo, né, essa exaltação da nação, da pátria, tá? Então, a gente percebe, né, essas características aqui na ação integralista brasileira. E essa ação integralista brasileira ela vai basicamente bater de frente com o seu oponente, né, e na verdade, gente, isso aqui é como se fosse um microcosmo do que acontece a nível mundial, né? Enquanto estava acontecendo aqui no Brasil, estava acontecendo a nível mundial também, né? Essa rixa entre esses movimentos, né, esses movimentos totalitários, nazismo, fascismo, contra principalmente a União Soviética, contra as ideias socialistas que a União Soviética pregava, né? Aqui, do outro lado, a gente tem uma outra, né, associação, vamos dizer assim, é a Aliança Nacional Libertadora, criada em 1935, liderada pelo militar Luiz Carlos Prestes, né, e defendia ideais baseados aí no socialismo, né, como a reforma agrária, a nacionalização das empresas, a defesa de liberdades individuais, né, alinhados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e foram, durante o período do governo constitucional, colocados na ilegalidade, ou seja, foram entendidos como um movimento ilegal, certo? É interessante observar isso aqui com um olhar crítico, porque veja, a gente estava num período constitucional no qual era garantida uma liberdade política, mas mesmo assim esse grupo foi perseguido. E por quê? Porque havia um alinhamento com a União Soviética e a nível mundial o Brasil estava alinhado aos países contrários, né, aos ideais socialistas. Então, mesmo, né, com a nossa Constituição garantindo a liberdade política, a gente vai ter essa perseguição, né, aos comunistas como um todo, certo? São colocados na ilegalidade e aí ocorre, né, uma tentativa de golpe, né, os comunistas liderados pelo Luiz Carlos Prestes começam uma tentativa de golpe
em vários quartéis, né? Porque muitos deles eram militares, né? Só que é totalmente frustrada, né, essa tentativa de golpe, mas ela vai ser muito importante politicamente. Por quê? Porque ela vai dar o pretexto ideal para Getúlio Vargas se manter no poder. Vamos entender isso aqui, tá? Então, qual vai ser a manobra usada para Getúlio Vargas para se manter no poder? Ele vai utilizar essa narrativa de que a ANL queria dar um golpe, certo? Para justificar a sua permanência no poder. Então ele vai alegar que existia, né, que o exército brasileiro descobriu um plano, que era o Plano Cohen, um plano para dar um golpe. Gente, ficou comprovado posteriormente que isso tudo não passava de uma grande invenção. Porém, como tinha ocorrido de fato essa tentativa anterior, né, por parte da ANL, isso foi amplamente considerado pela opinião pública, né, e isso deu força, né, para o Getúlio Vargas estabelecer um estado de sítio, cancelar as eleições, que seriam em 1937, e possibilitou que ele se mantivesse no poder por mais tempo, certo? E agora de uma forma como ele sempre quis, né? Ou como ele provavelmente quis, que era uma maneira autoritária realmente, né? Então, a partir de 1937, a gente tem o último momento do governo Vargas, que é o período chamado Estado Novo. E qual vai ser a característica básica desse Estado Novo? Vai ser um momento de governo autoritário, certo? Um momento de governo que vai quebrar com os princípios democráticos da própria Constituição daquela Constituição que a gente viu de 34. Vai ser feita, inclusive, uma nova Constituição que vai ter justamente um caráter autoritário, certo? Então, quais serão as principais características aqui desse último período, que é o Estado Novo, o período do governo Vargas? Vai ser um contexto unipartidarista, ou seja, só existia um partido. Significa, então, que não havia disputa realmente política, né? Isso aqui é uma grande demonstração de que a democracia foi pro beleléu, né? Porque se você não tem uma oposição, né? Você só tem um partido, então você não tem aí as bases fundamentais para uma democracia. Vai ocorrer uma forte crítica à democracia parlamentar, né? Na intenção de diminuir justamente o poder dos parlamentares, ou seja, senadores, deputados, e fortalecer o poder central, né, nas mãos de Getúlio Vargas. Também marcado aí por um forte anticomunismo, né, que vai ser, na verdade, durante todo o período do governo Vargas, a grande justificativa, né? Então vai utilizar do medo de um golpe comunista, né, alardeado, né, aqui no Brasil, para que a opinião pública apoiasse todas as medidas, inclusive autoritárias, do governo. Então, um forte anticomunismo, uma forte perseguição aos comunistas, fim das liberdades individuais, centralização política administrativa e censura à imprensa e repressão política. Tudo isso aqui são características básicas do Estado Novo, tá? E aí eu queria que vocês focassem, outro pontinho aqui bem importante, tá? O Estado Novo, ele não vai se manter só a partir de repressão, certo? Vai ocorrer também outras estratégias do governo, que são, eu chamo de tripé do governo: repressão, concessões e propaganda. Vamos entender o que isso quer dizer, tá? A repressão vai ficar por conta desse caráter autoritário, né? Para isso foi criada, inclusive, uma polícia especial, que era uma polícia política, né? Basicamente focada na perseguição a opositores políticos e principalmente que perseguia aí figuras importantes aí do comunismo no Brasil, certo? Então, repressão. Porém, todo governo, por mais autoritário que ele seja, ele precisa de
de uma parcela, né, considerável da população que o apoie, né? E todo o governo de Getúlio Vargas foi muito marcado por concessões ligadas à questão trabalhista, tá? Isso foi um dos grandes marcos do governo de Getúlio Vargas e é uma das coisas que até hoje, quando se fala em Era Vargas, é um dos pontos mais tratados em questões de vestibulares, que é a questão da criação, da consolidação das leis do trabalho, né? Que foi basicamente um marco essencial no que se refere aos direitos trabalhistas no Brasil, né? Então, a partir daqui você vai ter direitos como férias, né, como uma limitação de jornada de trabalho, que eram coisas que antes não estavam determinadas por lei. Então, isso fez de Getúlio Vargas um cara muito admirado pela parcela trabalhadora da população. Tá? Então, foi um fator crucial aí para ele ter um amplo apoio popular, certo? Outra estratégia utilizada pelo governo foi a propaganda, né? Foi criado um órgão chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que cuidava justamente de propagandear, de fazer propaganda do governo, né? Principalmente no principal meio de comunicação do período, que era o rádio, tá certo? E aí uma das maneiras mais fortes de propagandear o regime foi a Hora do Brasil, que hoje é a Voz do Brasil, né? Ele foi criado no período do governo Vargas, no Estado Novo, a Hora do Brasil, né? Aquele que, acho que vocês não passaram por isso, mas eu passei, quando era adolescente, né? Tava escutando rádio, né? E aí, quando dava 7 horas, era aquela decepção, começava o horário, esse horário, né? De notícias sobre o Brasil obrigatório, e aí acabava a música, né? Num tempo sem internet era uó, tá? Então, assim, a Hora do Brasil tinha a função principal justamente de fazer propaganda do regime, né? E outra forma também de exaltar o regime, de exaltar o país, vai ser o uso do samba, né? Pode parecer estranho, mas sim. O samba, principalmente letras relacionadas à exaltação do Brasil, vão ser muito propagandeadas. E é interessante também observar que o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele também era responsável por censurar, né, também músicas, obras que não fossem interessantes para a propaganda política do regime, certo? Ok, professora, mas acabou em 1945. Por que acabou, né? Se estava aqui tão firme e forte. Bom, não estava tão firme e forte assim, porque à medida que ocorria a Segunda Guerra Mundial, né, que justamente coincide, né, com o período aqui do governo Vargas, né, a partir de 1939 a gente tem a Segunda Guerra Mundial, a gente tem um fator muito contraditório, que é o seguinte: o Brasil estava ao lado dos aliados contra os regimes autoritários, fascistas e nazistas, mas ao mesmo tempo, internamente, a gente tinha uma ditadura. A gente tinha uma ditadura que se alinhava muito mais a um governo fascista. Tá? E isso foi levando a fortes questionamentos, né? E tudo isso unido justamente a toda essa questão autoritária do governo. E finalmente, em 1945, o Getúlio Vargas saiu do poder, né? Então, o Getúlio Vargas foi deposto, né? E aí a gente teve um período chamado de redemocratização, no qual a gente vai ter uma nova Constituição, vai ter novas eleições, para, de fato, vamos dizer assim, voltar, né, a um regime democrático. É interessante também, gente, tá? Em vocês, enquanto terceiro ano, observar como a democracia brasileira ela tem esses altos e baixos, né? Algo interessante da gente observar como nossa democracia ela é muito frágil ainda, na minha opinião, principalmente. Tô dando uma opinião aí. Ela é muito frágil, sim. Né? Você observa que ao longo
principalmente desse momento, viu, que a gente está estudando agora, vocês vão observar cada vez mais esse período da República, né? A gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter avanços e retrocessos, né? E muito disso advém de uma falta de conhecimento por parte da população do que significa de fato um regime democrático, da importância de seguir uma Constituição, né? Tudo isso reflete muito na fragilidade do nosso sistema democrático, tá certo? Então era isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado algumas reflexões interessantes para vocês, tá certo? Lembrando, quando falar de Era Vargas, é obrigatório que o aluno tenha noção, principalmente, de que foi um período no qual ocorreram avanços, principalmente relacionados à legislação trabalhista e à questão do voto secreto e do voto feminino, mas também que ocorreu retrocessos, principalmente no período do Estado Novo, relacionados à repressão política, tá bom? Então era isso, espero que tenha ficado claro e até semana que vem.